aqui a queda da conexão, ok? Vamos lá, então a gente está falando agora do extrativismo, agropecuária, então aí tem fotografias, uma horta, um espaço no qual são cultivados majoritariamente legumes, hortaliças, mas também podem ser plantados temperos e ervas medicinais. Lá do Mato Grosso lidera o rebanho bovino com 34,2 milhões de cabeças, com 14,6% do efetivo nacional. Em seguida vem o Pará com 10,6%, ultrapassando o Goiás com 10,4%. No ranking municipal, São Félix do Xingu, no Pará, manteve a liderança, alcançando 2,5 milhões de cabeças, dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. A agropecuária que ainda é extensiva, certamente. A agricultura mecanizada refere-se ao cultivo considerado moderno, com o uso de tecnologias, máquinas, gerenciamento de dados em implementos agrícolas. Atualmente, a maior parte dos ovos comercializados são oriundos de galinhas poedeiras criadas em sistema de confinamento intensivo, modelo no qual as aves são alojadas em gaiolas dentro dos galpões durante toda a sua vida produtiva. Então, havia uma diferenciação entre produção de agrícola extensiva e intensiva, né? Há uma classificação. E aí você sabe que o intensivo, ele tem particularidades mais específicas do que a extensiva. Então, você pode caracterizar de duas formas diferenciadas. Vamos ver se ele aparece aqui na proposta do currículo da cidade de São Paulo. No extrativismo, a colheita de cachos é efetuada aí, aproximadamente de 5 a 6 meses, ou em média 180 dias após a fecundação das flores, ocasião em que os frutos apresentam coloração roxa escura ou verde escura, dependendo do tipo, sendo recobertos por uma camada esbranquiçada. Isso é o ponto qual você tem aí o fruto, nesse caso o açaí, para a colheita. A colheita é uma operação onerosa, ou seja, dá trabalho e difícil, deve ser feita sempre no início da manhã, com o auxílio das facas bem afiadas para a realização de cortes no cacho, próximos à inserção do estico aqui no açaí. Olha lá, a castanheira, então chama-se a espécie, né? Existem várias, Bertolete excelsa, popularmente conhecida como castanha do Brasil, é abundante no estado do Acre, no norte da Bolívia, no Suriname, incluída na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais como vulnerável. A castanheira tem experimentado grandes declínios em sua população devido ao desmatamento da floresta amazônica. Trabalhador na coleta dos ouriços, presença da vegetação, a castanha após a remoção da casa. Olha lá, dados do censo agropecuário, em termos de valor de produção, destaque para a soja, o milho, a cana-de-açúcar e o café. O principal destino da soja e seus derivados é a exportação. Para mais dados do censo agropecuário, olha lá, o ranking, o valor da produção no Brasil em 2022, soja, milho em grão, cana-de-açúcar, café, algodão, trigo, arroz, mandioca, laranja, banana, e aí a produção em toneladas. Olha lá, o efetivo de galináceos, galhos, galinhas, frangos, frangas, pintainhas subiu 3,8%, também atingindo o recorde de 1,6 bilhão de animais. A região sul lidera com 49,3%. Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo o IBGE, a maior demanda externa por parte de frango deve-se aos casos de influenza aviária em alguns dos principais produtores dos efeitos da guerra. Olha lá, os principais estados produtores de soja e milho. A produção de soja, segundo as unidades da Federação em 2017, então a maior produção está no Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, vindo aí, diminuindo, passando pela Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins. E aqui a produção de milho, segundo as unidades de federação, a maior concentração em Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, aí há uma diversificação aí do lote de produção entre a soja e o milho. Os impactos ambientais da agropecuária. Os impactos ambientais causados pela atividade agropecuária decorrem principalmente de dois fatores: da mudança do uso do solo,
resultante do desmatamento, da conversão de ecossistemas naturais em áreas cultivadas e da degradação das áreas cultivadas causada por práticas de manejo inadequadas. Estima-se que uma área de aproximadamente 420 mil km² de vegetação natural tenha sido desmatada nos últimos 20 anos, sendo a maior parte da floresta amazônica e no Cerrado. Um importante impacto da atividade agropecuária é a contaminação ambiental causada pelo uso de agrotóxicos e fertilizantes. Os impactos ambientais da agropecuária. As queimadas, método utilizado para retirar de vegetação original, intensificam a poluição atmosférica e reduzem os nutrientes do solo, sendo necessário usar uma quantidade maior de produtos químicos, fertilizantes, durante o cultivo de determinados alimentos. Então aqui a gente está falando inclusive do segundo setor da economia, né? A gente divide o setor da economia em primário, secundário e terciário. Primário, a produção agrícola; secundária, a transformação, os componentes químicos utilizados, os produtos químicos vêm do setor secundário, e aí o terciário, que seria onde a venda desses produtos, setores de prestação de serviço, supermercados, shoppings, enfim, restaurantes. Na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal pelas pastagens, outro problema ambiental é a compactação do solo, gerada pelo deslocamento dos rebanhos. O solo compactado dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, podendo gerar erosões. Os animais, por meio da liberação de gás metano, também contribuem para a intensificação do aquecimento global. Gente, esses são os impactos negativos da agropecuária. Então, a mastigação entêmica, né, o pum, o arroto do gado, gera gás metano, ele pisa no solo e traz compactação desse solo não é impermeabilizado, não há possibilidade de impermeabilização do solo no sentido de permear, de entrar água, né, ele acaba aqui sofrer dificulta a infiltração da água que ali cai da chuva de outros lugares, então fazendo com que fique suscetível a erosões. Em qual estado brasileiro a maior produção de soja em milho? Né? A gente viu que Mato Grosso é um local de produção de grãos. Depois, agora todo mundo escreve, com o auxílio do seu professor, com base no que foi apresentado nesta aula e em seus conhecimentos prévios, reflita em dupla sobre as questões a seguir, registrando as respostas em seu caderno. Quais são os principais benefícios econômicos da agricultura e da pecuária? Geração de riqueza, de trabalho, de renda, né? Aumento do PIB. Quais são os desafios ambientais enfrentados por essas atividades e como as práticas sustentáveis podem contribuir? A reposição e reutilização do solo, reestruturação do solo, né? A questão da erosão, o impacto da pecuária sobre o solo, o uso demasiado desse solo, a exaustão, a questão daquilo que se polui com a produção de metano, né, os seus resíduos sólidos, enfim. Depois, como conciliar o uso dos recursos naturais com a sustentabilidade ambiental? Sempre pensar que a maneira que eu uso o solo para a produção de carne, seja ela bovina, caprina, suína, né, seja porcos, cabras, vacas, bois, seja o que for, galinhas, é importante que eu pense na reposição, na reestruturação de outras áreas enquanto eu utilizo aquela que eu estou sobre ela, né? Aquele território que eu estou ocupando, e para que depois eu faça o revezamento desse solo, eu vá para outras áreas e libere esse solo para utilização, na verdade para recuperação. A produção de mapa ambiental ele pede em folha de sulfite A4 no centro da folha. O título desta aula: Agropecuária e Práticas Extrativistas. Lembra que extrativismo é a retirada de frutos da natureza, como a castanha do Pará, como o açaí, como a babaçu, como, enfim, coquinhos, enfim, o que você pode extrair? A piscicultura. Então, definições de agropecuária e do extrativismo. Então, você coloca aí no centro da folha e depois define, né? Escolha um produto da agropecuária e um produto do extrativismo e escreva onde majoritariamente é cultivado e coletado, quais os usos são feitos desses produtos, quais são os impactos ambientais gerados e quais são os impactos e potencialidades econômicas gerados. Então você aí vai colocar, a gente já falou sobre isso durante o slide, é só pensar onde, por exemplo, Mato Grosso é onde a gente tem mais produção de carne de agropecuária, onde a gente tem mais presente o setor da economia agropecuária e extrativismo, que se produz carne de todas as espécies, caprinos, bovinos, suínos, e eu tenho aí o extrativismo também em algumas áreas. Eu tenho a produção de milho, como foi citado no slide. Então, como se faz o uso desses produtos? Eles são vendidos para importação, né, ou ficam no território brasileiro e vão para o terceiro setor da economia?
quais são os impactos gerados para esse solo, para o ambiente, na exploração, a erosão, a contaminação do solo, a produção de metano pelos animais, na mastigação entérica, o gás, o pum, o arroto, que contribui porque esse é um gás que influencia muito no aquecimento global. Enfim, quais são os impactos e potencialidades econômicas geradas? Eu acho que os impactos e as potencialidades estão relacionados sobretudo no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma das rendas produzidas durante um ano, mais aquilo que se traz, o que os imigrantes enviam para o Brasil, que seria o PNB, né, o Produto Nacional Bruto e o Produto Interno Bruto. Então, como é que se soma esses valores? A gente pode trabalhar o conceito depois. Então, agropecuária e práticas de extrativismo, o que nós aprendemos hoje. Então, embaixo, a sangria da seringueira para obtenção de borracha, que é um tipo de extrativismo, em cima da agricultura mecanizada. Ele pede, escreva entre 4 ou 8 tópicos sobre o que aprendemos hoje, procurando analisar e avaliar as atividades ligadas à agropecuária e às práticas extrativistas. Aí você vai colocando aqui, ó, do 1 ao 8. Então, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu o que é agricultura, o que é agropecuária, o que é extrativismo, o que é PIB, o que é PNB, o que a gente pode colocar aqui? Os impactos, quais são os impactos ao meio ambiente, quais são os impactos positivos, o que se gera de renda e riqueza no país, quais são os setores da economia que são responsáveis, ou quais são os estados de maior produção de carne ou ainda de grãos. Esse é o critério. Aqui estão as referências bibliográficas, e é isso. E é isso, e é isso, e é isso. Don't let me down. Don't let me down. E é por isso a hora de chegar. Tchau.